agora falando um pouco da época do IPO, eu acho que uma frase que eu ia acabar perguntando isso numa eventual entrevista que eu tivesse com você, mas no próprio livro vocês relatam isso, que houve um pouco de excesso de euforia na época do IPO, e algo que eu já ouvi de outras empresas, de outros setores, não só o setor imobiliário, vamos dizer, ao excesso de cobrança dos analistas, de entregar resultado, guidance. E foi uma frase que eu destaquei até do livro, né? Fomos na onda do mercado e erramos feio. Que vocês falam de excesso de lançamentos, que acabou gerando atraso, isso tudo pegando uma economia começando a ter uma outra direção, que aumentou o número de distratos e tudo mais. E aí até a conclusão, né, que você deixou, né? Deveríamos ter feito apenas o que achávamos viável, não o que o mercado pedia, que vocês eram muito fortes na concentração, acabaram diversificando e acabou tendo problemas, né? Passado esses 10 anos, né, desse IPO, os problemas, hoje estamos vivendo uma nova fase, um novo governo, a economia querendo se recuperar. O que tanto a Tecnisa como o setor imobiliário aprendeu com tudo isso e pode sair mais forte disso? Então, Santiago, é o seguinte, logo após a IPO, existia uma pressão muito grande dos bancos, dos investidores e dos analistas para crescimento. A palavra era crescimento, diversificação, crescimento. E chegou um momento que nós víamos que a gente não tinha condição de crescer. Não tínhamos nem a estrutura de pessoas e tudo para esse crescimento, e o mercado também não aguentava tudo aquilo. Aliás, não havia mão de obra, faltava material, equipamentos, era muito difícil. Nós éramos uns babies, né, uns nenezinhos, entrando no mercado. Então, quando vinham os top do mercado, dos bancos, nos falar que tinha que crescer, a gente acreditou e fomos partindo para o crescimento. E fomos fazendo, mesmo não acreditando. Se você olhar o histórico da Tecnisa antes do IPO, que foi em 2007, você vai pegar, nós tínhamos a maior margem do setor e o maior ROI do setor. Pode pegar o prospecto de todas as empresas que estão aí no Fine, todos, você vai ver os números, como era. Nós nunca, até o IPO, que tinha quase 30 anos de empresa, nunca perdemos do CDI em nenhum empreendimento que nós fizemos. Nunca. Ou seja, era uma empresa que só tinha sucesso. Aí, pós-IPO, começou esse show de horror, né? Porque começamos a lançar coisas que nem nós acreditávamos que podia ser viável. Nós tínhamos experiências de lançamentos que a própria concorrência tinha feito ao nosso lado, não vendeu nada, e a gente ia lançar o mesmo produto idêntico e não ia vender, a gente sabia, mas tinha que cumprir o guidance. Se você não cumprisse o guidance, que era o guidance de lançamento que você dava no começo do ano, às vezes até um ano anterior, você era tratado como um criminoso, porque você prometeu e não cumpriu. Eu me lembro uma das vezes, um dos anos, que nós cumprimos 96% do guidance, né? Que é praticamente você entregou tudo. O guidance é uma referência, não é contabilidade, não é preciso. E um dos analistas escreveu, cumpriu apenas 96% do guidance. Então, era uma pressão por cumprir esse guidance, né? E quem não cumpria o guidance naquele momento era carta fora do baralho, entendeu? E aconteceu com uma empresa. E no final, o que aconteceu? Isso daqui, com a falta de mão de obra e com todos os problemas, acabou acarretando atrasos de obras e os custos de obra também subiram demais. Com isso, as margens foram embora. Com os atrasos de obra, inclusive, demorou para reconhecer o resultado e ainda tivemos reclamações de clientes, tivemos que indenizar os clientes. Então, foi assim, foi um monte de besteiras feitas, algumas boas e tal, mas muitas coisas erradas, que nos primeiros anos de IPO, nós fizemos em 2007, então 2008, 2009, começou então a estourar, a pipocar esse problema em 2011, 12, por aí. Aí o que fizemos? Aprendemos a lição, corrigimos tudo e os próximos lançamentos fizemos tudo com mais controle, começamos a sair de alguns mercados que a gente achava que não compensava mais ter atuação e começamos aí, fizemos ótimos negócios, tá? E era um momento agora que a empresa estaria colhendo frutos e dando uma situação financeira espetacular, porém apareceu uma novidade que é o distrato. O distrato, que é um direito do comprador de desistir da compra do imóvel a qualquer momento que ele quiser, ele tem uma lei muito, muito mal feita, que é o artigo 53 do Código Consumidor. O Código Consumidor eu acho que é de 99 a 2000, acho que é 2000. Então, essa é uma lei que o cliente tem o direito de pedir de volta o dinheiro dele. E a lei diz que nós não podemos reter todo o dinheiro do cliente. Ou seja, tem que devolver alguma coisa. E não diz quanto. Como não diz quanto, cada empresa põe no contrato um certo valor e no final o cliente ele não concorda às vezes com o valor,
vai para a justiça e acaba a justiça dando ganho para o cliente e a gente está perdendo essas ações. Então, nós somos obrigados a destratar com o cliente no momento que ele quiser. Então, isso é uma grande injustiça, porque o dinheiro do cliente que a gente já pôs já está lá no tijolo, já está no prédio, e na hora que o prédio está pronto, o cliente vai receber as chaves, ele fala, não quero mais, quero meu dinheiro de volta. Então, o grande problema, além de devolver para o cliente tudo aquilo que ele já nos pagou, que o dinheiro está imobilizado, eu já peguei esse dinheiro, já comprei outro terreno, além disso, quando a gente retoma essa unidade e vai revender, revende com muito desconto, porque o mercado hoje está muito ofertado. Como os estoques estão muito altos. E o distrato aumentou mais ainda os estoques. Então, à medida que algumas pessoas pediram distrato, aí aumentaram os estoques, aí como aumentou mais os estoques, aumentaram mais as promoções, pessoas que não iam nem pedir o distrato pediram também o distrato e assim ficou uma bola de neve, entendeu? E acho que é uma coisa terrível para o país. Países que tinham esse tipo de regra, como os Estados Unidos, mudou e hoje na Flórida o cliente perde tudo que pagou, nos Estados Unidos ele perde o que pagou. E se você for para a Espanha, que também teve uma crise grande, hoje o cliente decide se ele quer comprar irrevogável e retratável, ou seja, não tem direito à desistência, ou se ele quiser ter direito à desistência, o vendedor também tem o mesmo direito. Então ele também tem o direito de desistir. Se amanhã os preços subirem demais, ele também pode, o vendedor, desertar. Então fica a critério do cliente decidir o que dá. Do jeito que está a lei para a gente, ela é muito injusta. Bom, então já aproveitando falar um pouco mais do setor, da situação atual, né? Os preços dos imóveis eles vêm subindo abaixo da inflação desde 2014, mas ao longo desse ano parece dar sinais de estabilização. Aparentemente parou de cair, né? Você acredita que em 2017 a gente pode ter uma retomada acompanhando a queda de juros esperada e até a retomada de confiança do consumidor? Sim. Eu acho que... eu estou no mercado há quase 40 anos. Por conta própria... Não, estou mais de 40, pela Tecnisa 39. Eu nunca vi uma crise como essa. E todas as crises que eu vi, com exceção de 1983, e a minha experiência era só São Paulo, mas eu acredito que valeu para o Brasil todo, com exceção de 1983, que nós tivemos uma crise por excesso de oferta, e durou 6 meses e acabou, todas as outras crises foram ou econômicas ou políticas. Tá? Ou era porque a inflação é muito alta, porque o juro é muito alto, ou porque não tem financiamento, por alguma razão econômica ou política. Vai ter eleição, medo de Lula, medo de não sei o quê, medos. Então o mercado parava. Parava por um tempo e voltava. Essa vez, nós conseguimos ter as 3 possibilidades possíveis. Do ponto de vista político, pior não dava. Do ponto de vista econômico também, voltamos a ter taxas de juros que subiram muito nos últimos anos, a inflação também subiu muito, e o mercado super ofertado. E com a questão do extrato, como eu já expliquei, aumentou mais ainda o estoque. Então, pegou as 3 condições juntas. Como é que nós estamos agora? Agora nós temos um quadro político definido e muito mais estável. Acho que a equipe, inclusive, principalmente na área econômica, é espetacular. Né? Econômico, planejamento, tudo espetacular. E a gente tem, assim, a gente está vendo agora já uma sinalização de taxa de juros começando a baixar e, ao que tudo indica, e segundo a maioria dos economistas, vai baixar muito rápido no ano que vem. E o principal, os estoques também estão começando a reduzir bastante. Então, eu acredito que daqui mais um ano os estoques já estejam a níveis normais. Então, na minha opinião, daqui um ano o mercado imobiliário deve estar muito bom. Então, se pegar as 3 combinações da questão política, a questão taxa de juros, o juro caindo e a questão também do estoque, eu acho que nós temos tudo para ter 2017 já um ano muito bom. E 2008 provavelmente um ano excelente. 2018, um ano excelente para os imóveis. Bom, então já só para finalizar essa análise do setor, eu até queria pegar um pouco dessa questão dos distratos, né? A gente teve algumas prévias operacionais que já mostraram 0 de lançamentos, né, no balanço do terceiro trimestre, construtoras que não lançaram. Você já viu um princípio de reversão nessa questão do distrato, que inclusive deve estar sendo um dos grandes motivos para frear esses lançamentos? Não, os distratos eles continuam sendo grandes. No nosso caso Tecnisa, o número de pedidos de distratos está diminuindo muito, de pedidos,
Mas isso é função porque nós estamos entregando praticamente quase todas as obras, então não tem nem mais o que distratar. Mas conversando com outras empresas do setor, estão tendo um aumento do distrato. Então o distrato continua sendo o maior vilão do setor. Então, economia e política devem ajudar o setor no ano que vem, mas o principal do setor, que é o distrato... Então, mas o distrato, como que ele aconteceu? Ele ocorreu da seguinte forma. O cliente que comprou um apartamento no chão, 3 anos depois ele foi receber as chaves, ele comemorou, chorou, tirou fotos, matriculou os filhos na escola ali perto e tudo, mas quando ele foi pegar o financiamento, que é a parcela principal que ele assina o financiamento nas chaves, a taxa de juros tinha subido muito. Para cada 1 ponto que sobe a taxa de juros, sobe 8% a prestação dele num financiamento de 30 anos. Então, como a taxa de juros tinha subido uns 4 pontos percentuais, a prestação dele aumentou uns 30 e poucos % e, portanto, a renda que ele precisava ter era 30% superior. E ele não conseguia comprovar essa renda e pegar esse financiamento. Então, ele queria o imóvel, mas não tinha condições de distratar. Então, isso foi aquele distrato involuntário. O cliente queria, não tinha jeito, ele ou mudou para um apartamento menor ou distratou. Com isso, os estoques que já estavam altos aumentaram mais ainda, e aí aquele que tinha renda, que pode assumir o financiamento mesmo com esse aumento da taxa de juros, ele falou, não, para que eu vou assinar isso aqui se o mercado hoje já está praticando um preço mais baixo? Então ele desistiu da compra. E aí aumentou mais o estoque. Aí foi a bola de neve, porque cada vez que mais um ia desistindo, foi aumentando mais o estoque, e aí começou que mesmo quem não queria, começou a distratar. Então os distratos continuam, acho que é um grande problema. Agora o que acontece? Como essa lei existe lá desde 2000 do Código do Consumidor, mas ela praticamente nunca deu impacto grande, porque o número de distratos era mínimo, e naquela época, como o preço dos imóveis não caía, ele até subia um pouco, ou se mantinha, ou caía, ou subia, então você retomava um apartamento e revendia logo em seguida, e a maioria das vezes até com uma margem maior, até ganhando alguma coisa. E hoje não. Então, eu acredito que agora os preços já caíram para um preço muito baixo, e que com os novos lançamentos, isso não deve acontecer. Tá? Nós estamos trabalhando muito, por exemplo, pela Abrainc, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores Imobiliários, eu sou vice-presidente do conselho, estamos trabalhando muito para tentar começar a trabalhar com o repasse do financiamento na planta, como trabalha o pessoal da baixa renda, do Minha Casa Minha Vida, etc., que o cliente já assume o financiamento desde o momento da assinatura da compra do imóvel. Então não corre esse risco do distrato. E paralelamente estamos tentando, né, conscientizar as autoridades de que precisa fazer uma nova lei, uma nova regra, porque isso está ficando muito injusto e isso gerou já um risco sistêmico. Você vê quantas empresas do setor já estão entrando em recuperação judicial e quantas estão tendo problemas. Então você vê, a empresa inclusive muito boas ganha com vendas negativas. Venda negativa é porque o total de vendas do mês ou do trimestre líquidas, ela é negativa. Por quê? Porque a venda bruta é menor do que o distrato. Tá certo? Então acaba reportando uma venda negativa. Partindo agora para as últimas perguntas, tem uma passagem no livro que eu achei muito interessante, que você fala, eu prefiro investir em CRIs ou LCIs, né, o certificado certificado de recebível imobiliário e as letras de crédito imobiliário, né, do que em imóveis, porque eu moro no Brasil. Se eu morasse nos Estados Unidos, onde o juro é baixo, eu preferi o imóvel, e você até usa um exemplo bem bacana, né, ganhar 20% ao ano nunca é trivial, né? Se o imóvel você compra, ele já não subiu de valor, está ao mesmo preço, ele já fica uns 14% atrás de qualquer aplicação conservadora. Então, só para corroborar com aquela análise que você fez de queda de juros, você acredita que o brasileiro deve voltar a gostar de investir em imóveis, não só em ativos associados a imóveis? Então, a gente, quando dá um palpite sobre investimentos, a gente tem que deixar bem claro o momento que a gente deu esse conselho, né? Porque você analisa isso em outra época, pode ser um absurdo. Então, é o seguinte, hoje, nesse exato momento, quando eu dei a entrevista para o livro, a taxa de juros não tinha começado a cair ainda e o mercado imobiliário estava com os estados estava muito ruim. Então, e nós tínhamos a questão política também, foi um pouco antes do impeachment. Tal. Então, hoje nós temos um cenário diferente. Já houve um impeachment, a equipe que entrou é boa, muito boa, já sinalizaram com a queda de juros, então já vai mudando um pouco. Então o imóvel que tinha ainda muito estoque, num país com taxa de juros tão alta quanto a nossa, eu preferia não investir em imóvel e preferia
aplicar meu dinheiro na pessoa física, por exemplo, em CRIs ou outras aplicações. O CRI, ele é lastreado no recebível imobiliário, ele paga muito, porque ele rende a inflação mais 8, 9, 10, às vezes você pega até 12% ao ano. Isso, se você pegar que a inflação no ano passado foi 10, se combinar, você está falando de 20 e tantos por cento ao ano, e tem isenção fiscal. Então você imagina fazer 20, 22, 23% líquido de imposto de renda ao ano, não tem negócio no mundo que se compare. Então o imóvel naquele momento não. Só que agora está começando a mudar. Daqui a pouquinho a taxa de juros está começando a cair, daqui a pouco ela deve cair a níveis muito baixos. E o imóvel, como está baixando bem os estoques, né, para alguns produtos vai começar a faltar e daqui a pouco vai ter que ter uma inversão. Então tem que ficar de olho que em algum momento voltar a pensar em comprar imóvel e investir em imóvel pode voltar a ser um bom negócio. Legal. Bom, para finalizar nosso papo, eu queria falar um pouquinho do... Acho que todo o balanço desse papo que a gente teve foi bacana para que a gente pegou a ascensão do setor imobiliário e os problemas pelos quais o setor vem enfrentando hoje em dia, né, que vem preocupando muitos investidores. Mas a crise nos trouxe a níveis historicamente preocupantes, não só em questão de inflação, recessão da economia em geral, mas boa parte dos economistas já trabalha com o cenário começando a ver melhoras a partir de 2018. 2017 deve ter uma evolução, mas 2018 deve vir uma recuperação mais convicta. Como que a Tecnisa vai emergir depois dessa crise? Como é que a Tecnisa, assim como o setor imobiliário como um todo, como é que deve ser a postura desse setor após essa crise tão grave que a gente passou? Olha, a gente sempre aprende, né, com os erros. Foi uma lição muito grande. Essa crise obrigou todas as empresas do setor a serem mais cautelosas e principalmente também mais eficientes. Quase todo mundo reduziu custos fixos, teve mais eficiência nas obras. Então, acho que houve um ganho. E o que nós temos que pensar é em dividir. Eu vou ter que olhar assim, como se falasse assim, a Tecnisa antiga, a Tecnisa nova. Nós temos que terminar todos os empreendimentos daquela safra antiga, que tem ainda todo esse risco do distrato e tem todos esses problemas, e que está quase no finzinho, está bem no finzinho. E daqui para frente nós temos que pensar numa nova Tecnisa, uma Tecnisa voltando a ser aquela Tecnisa de antigamente, de antes do IPO, com um tamanho um pouco menor do que ela esteve, mas porém voltando a focar em empreendimentos na região de São Paulo e Grande São Paulo, região metropolitana, e focado em fazer menos negócios mais rentáveis e começando de novo um ciclo, né? Acredito que a gente deve ter aí pelo menos 6 anos de estabilidade política, que são esses 2 anos de Temer mais o próximo presidente, que deve ser alguém também que deve continuar a política. Então acho que a gente vai ter uns bons anos de estabilidade política. Se a questão também financeira e os juros baixarem, a economia volta a andar, desemprego também volta a cair, e é tudo que o mercado imobiliário precisa, é isso, é emprego e financiamento. Se tiver financiamento com juros mais baixos e tiver emprego, o mercado imobiliário vai andar, entendeu? Vai andar. E nós vamos voltar a ser aquela Tecnisa de antigamente. Porque quando você olha a fotografia hoje, você vê uma fotografia um pouco assim... difícil, dura da maioria das empresas, mas quando você olha o filme todo, vê o histórico da empresa e do setor nesses últimos 40 anos, vê que nós já passamos por muitas crises. E depois da crise todo mundo sai fortalecido. Então, acredito que a gente vai voltar bem fortalecido, vamos voltar a ser uma empresa muito rentável, entendeu? Só que a gente aprendeu com as lições, que a gente tem que ver onde tiver algum risco, não crescer também exageradamente, não sair e parar de escutar o mercado. Fazer aquilo que a gente acredita que é o certo. Muito bom. Bom, como de praxe, eu vou pedir para você deixar um autógrafo aqui no nosso livro e eu já gostaria de agradecer sua participação. Muito obrigado, Maher. Não, obrigado a você e pela oportunidade e fico à disposição para o que vocês precisarem de mim, tá bom? Muito obrigado. Okay. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista e continuem acompanhando o especial InfoMoney Fora da Curva. Até mais!